Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Osmar, está com você. Olá, muito obrigado, William, a todos, a todas, o nosso boa noite. É com grande alegria que nos encontramos nesse espaço
para que dessa forma nós possamos conversar, partilhar e também conhecer um pouco sobre um grande projeto que nos motiva durante todo esse mês, em especial durante esse mês de abril, né? Qual a potência da solidariedade? Então, nesta noite, a gente vai ter aqui um grande bate-papo com a professora Carolina, com a jovem estudante Natália. Também nós teremos aqui duas pessoas especiais conversando com a gente nesta noite, que é o irmão José Aderlan e também o irmão Rafael Fernandes. E então, nós queremos, por meio dessa canção que acabamos de ouvir, canção de São Francisco de Assis, falar um pouco da importância da solidariedade por meio desse espaço educativo esse aqui do Colégio Marista Arquidiocesano. Uma das questões que nos faz pensar, né, qual é o papel, qual é a dimensão social, qual é a importância da transversalidade dos componentes curriculares com a solidariedade. Como que acontece a solidariedade por meio das aprendizagens? Qual é o papel da escola em humanizar? Qual é o papel das disciplinas, em especial hoje aqui nós vamos falar de uma superdisciplina que é a disciplina de exatas, que é a disciplina de matemática, como que ela pode ajudar na solidariedade? Então, educar para a solidariedade é educar para a cultura da paz. Educar para a solidariedade é educar para um tempo de esperança de um mundo mais justo e mais fraterno. Então, nesta noite, junto com você aí em sua casa, nós queremos convidá-lo para participar com a gente. Nós temos aqui aí na sua tela um jeito de você participar com a gente, de fazer pergunta, de trazer algumas perguntas para nós, para a professora, para o irmão, para a Natália, e quem sabe também para mim, né? Você possa fazer algumas perguntas e participar com a gente. Eu acho que vai ser um bate-papo aberto com todos que estão aqui nessa sala, e em especial com a professora Carolina, em especial com os irmãos, em especial com a Natália. Então, fica aqui, entendeu? Você pode, aí tem uma interrogação, um balãozinho, um pequeno balão aí na sua tela com um ponto de interrogação, que você ali pode digitar, deixar a sua pergunta para cada um de nós. Mas vou deixar aqui de ficar enrolando e vou convidar a professora para fazer um bate-papo com a gente e vamos trazer já uma primeira pergunta para ela. Professora Carolina, explique para nós que projeto é esse, projeto de matemática e solidariedade, com o tema Qual a potência da solidariedade? Partilhe com a gente. Vamos lá. Gente, boa noite para todos. Eu sou a professora Carol, sou professora do 6º ano do Colégio Marista Arquidiocesano, né? E eu quero contar um pouquinho para vocês qual que é a proposta aí do nosso projeto. Na verdade, eu acredito muito, né, que a matemática, quando ela é ensinada de uma forma contextualizada, né, ela realmente se torna mais significativa. Então, pensando nisso, no 6º ano, né, uma das coisas que a gente aprende é a potenciação. E quando eu estava explicando a potenciação para os alunos, eu fiz uma abordagem utilizando uma notícia, né, que apareceu no começo aí do coronavírus, né, quando o coronavírus, ele, na verdade, começou a se espalhar, começou a aparecer aí no mundo, ficar, né, mais em evidência, digamos assim, saiu a princípio uma reportagem falando que, em média, uma pessoa, ela transmitia para 2 pessoas aí durante um período de 7 dias, né. Então, na verdade, eu fiz esse vídeo mostrando para eles, essa videoaula, para que eles entendessem, então, que se uma pessoa, né, passava para 2 a cada 7 dias, e cada uma dessas 2, né, transmitia, em média, para outras 2, num período de 7 dias, então aquilo estava se propagando, se espalhando, na forma de somatórias de potência de base 2. Com isso, nós fizemos uma projeção e nós vimos como que esse vírus realmente se espalhava, né? Claro que eu contei para eles que os índices vão mudando, isso vai dependendo, né? Enfim, de vários fatores aí, várias mudanças, alterações de variantes, assim por diante, mas a princípio, vendo então, né, essa projeção, essa potência que tinha esse vírus de se espalhar no mundo,
o que a gente pensou foi o seguinte, já que, né, a potenciação, né, ela fez com que esse vírus se espalhasse de forma tão rápida aí pelo mundo todo, por que não também usar a potenciação, né, que tem realmente essa potência para fazer o bem, né, para criar correntes de solidariedade. Então, qual é a proposta do nosso projeto, né? A princípio é assim, um aluno, né, um estudante, ele faria, né, uma doação de uma cesta básica, mas não apenas isso, não que isso seja um ato apenas, né, um ato de solidariedade, mas um aluno faria uma doação e a partir do momento que ele faz a doação, ele teria que mobilizar outras 2 famílias a fazerem o mesmo. E aí, explicando o projeto, explicando a potenciação, cada uma dessas 2 famílias também faria a doação e mobilizaria cada uma delas mais 2 famílias para fazer o mesmo, né? Então, perceba que a gente, na verdade, para poder entender todo esse contexto, né, nós vimos aí em sala de aula que a pandemia sempre existiu, na verdade, pessoas passando fome, aumentando, né, isso se a gente não considerar, então a gente discutiu essas coisas em sala de aula, né, e aí a proposta realmente foi colocar a matemática a serviço da solidariedade, a serviço da vida, né, na verdade eu vejo muito que matemática é vida. E, enfim, disso a gente criou, então, um vídeo inicial, que é o vídeo que, na verdade, a gente utilizou para que essa corrente fosse divulgada. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do vídeo, vou mostrar o vídeo para vocês, que é o vídeo que nós criamos aí com a fala dos alunos, que é esse vídeo que divulga essa campanha, que chama-se aí Qual é a Potência da Solidariedade, tá? Deixa eu projetar aqui para que vocês possam visualizar e conhecer melhor, um pouquinho mais, entender um pouquinho melhor da campanha. Só um segundinho. Foi. A matemática me ajudou a entender, os números não mentem, eu mesma vi. De acordo com o IBGE, em 2019, o Brasil tinha cerca de 13,7 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no país. E em 2021, com a permanência da pandemia e sem auxílio emergencial, essa situação se agravou. Sabe o que isso significa? De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, corresponde a viver com menos de R$ 246 reais por mês. No supermercado, com meu pai, vi o preço dos alimentos. Uma única cesta básica e pronto. Esse dinheiro praticamente acabou. Como alguém pode viver com tão pouco? Como poderia ajudar tantas pessoas sendo apenas uma? Aí eu entendi. A matemática poderia ser a solução se eu pudesse tocar um coração. Se eu doar uma cesta básica e conseguir convencer mais 2 pessoas a doarem também, já vamos ter 3 cestas básicas. E se cada uma dessas 2 pessoas mobilizar mais 2 a doarem também, já vão ser mais 4 cestas, totalizando 7 cestas básicas. Se essa corrente continuar, na próxima etapa já serão mais 8 cestas. Ou seja, 15 cestas ao todo. Então isso significa que essa corrente vai crescer muito rápido, pois são somatórios de potências de base 2. Fazendo os cálculos dessa corrente não se quebrar, em apenas 14 elos, conseguiremos ajudar 32.767 famílias. Aí eu pensei, qual é a potência da solidariedade? Qual é a potência da solidariedade? Qual é a potência da solidariedade? Participe dessa corrente. Participe dessa corrente. Participe dessa corrente. Doe uma cesta básica e mobilize mais 2 pessoas para fazerem o mesmo. Doe uma cesta básica e mobilize mais 2 pessoas a fazerem o mesmo. Doe uma cesta básica e mobilizem outras 2 pessoas a fazerem o mesmo. As cestas básicas doadas deverão ser entregues entre os dias 12 e 23 de abril, de segunda a sexta, das 8 até as 17, no drive-thru do Colégio Marista Arco Diocesano, na rua Afonso Celso, número 840, na Vila Mariana. Retornei. Tô voltando, voltei. Tá me vendo, Osmar? Sim. Bom, gente, enfim, né? Então, assim, eles são os alunos... Ainda assim, tá na tela. Tá na tela? Tá.
Isso, Pronto. voltou. Pronto. Isso. Então, vamos lá. Enfim, né, eles na verdade foram assim maravilhosos, né, tanto nessa elaboração do vídeo quanto por pegar essa proposta, né, abraçar essa proposta e fazer ela funcionar, né. Na sala de aula, como eu comentei, nós fizemos algumas projeções, inclusive para verificar quantas cestas básicas nós conseguiríamos, né, se nós fizéssemos com que essa corrente conseguisse aí, uma única pessoa conseguisse fazer com que essa corrente não se quebrasse ao longo de 10 elos, né. Então, na verdade, a ideia é justamente que eles aprendam, né, mas que tenha aprendizagem junto com solidariedade, por isso mesmo é um projeto, né, que a gente intitulou de Aprendizagem e Solidariedade, né, que tem essa campanha, né, onde o nome aí é Qual é a Potência da Solidariedade, como vocês puderam visualizar aí no vídeo, né. Então, muitos alunos pegaram esse vídeo, repassaram para os seus familiares, foram explicando para os familiares qual era a proposta. Então, o intuito aí, a ideia é que cada um realmente criasse a sua corrente, né, que eles fossem esse primeiro aí, esse que doa, e a partir disso vai mobilizando mais 2 famílias, e cada um dos 2 mais 2 famílias, e assim por diante, né. Inclusive, a Nath está aí, né, Nath? E assim, eu queria que a Natinha, ela vai, né, ela está aqui representando, né, os alunos aí do 6º ano, pena que não dá para trazer todo mundo, né, Nath, porque eu ouvi muitos relatos ao longo do chat, ou mesmo eles me contando, onde eles realmente se empenharam, foram lá, né, para fazer essa corrente funcionar, explicaram essa corrente. E eu acho que foi muito bonito de ver como que eles podem realmente fazer a diferença no mundo, né? Que é aquela coisa, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu sou um só, né? Sendo um só, eu posso fazer essa diferença? Pode, né? A gente sabe, a gente viu, a gente está vendo, né? Se cada um fizer um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho a gente consegue muito, né? Então eu queria chamar a Nath, né, Natinha, para ela contar um pouquinho para a gente dessa trajetória dela, como que ela fez a mobilização dessa corrente dela, tá bom, Nath? Conta aí para a gente. Depois que eu gravei o vídeo, que a gente preparou, a maioria dos alunos do 6º ano, na sexta-feira foi lançado, foi esse vídeo, aí eu mandei para os meus avós, para minha tia, para a maioria dos meus familiares, aí eles decidiram ajudar, passaram o vídeo para as pessoas também, aí, só que assim, a minha avó, ela não queria ir até o Arc por causa do Covid e tudo mais. Então, a gente passou na casa dela, pegou a cesta básica que ela ia dar, e a gente levou dentro do nosso carro mesmo. Tipo, a gente pegou todas as cestas da minha família e levou, cada um participante da minha família, no caso, eles doaram 2 cestas básicas. Que bom, né, Nath? Então, a Nath, ela tá relatando aí, ela no chat, ela me postou a foto, ela tirou a foto do carro dela, cheio de cesta básica, falou assim, Carol, estão indo, acho que 12 cestas aí pro Arc, não é isso, Nath, que você falou? Estão indo 12 cestas pro Arc. Então, assim, a gente vê essa empolgação deles, eles colocando isso em prática, foi realmente muito bacana, né, Natinha? Né? Que é, Ana? Foi muito legal fazer também. Que bom, de verdade, tá? E hoje, acho que é um dia muito importante, porque, assim, hoje a gente vai conhecer, né, as instituições para as quais, a realidade das instituições para as quais essas cestas foram doadas, né? E, na verdade, a gente entende que nós tivemos essa oportunidade, né, que nos foi dada aí para poder ajudar, né, acho que a oração inicial aí da live fala um pouco disso, né, como é bom quando a gente tem para poder ajudar, quando a gente tem para poder fazer algo por alguém, né, por alguém que está necessitado. Isso, na verdade, é um privilégio para nós, né, a gente é que se sente feliz em poder fazer esse movimento aí, tá bom? Pronto, Osmar, pode continuar aí que a gente quer conhecer a realidade dessas instituições. Que bacana. Certamente, né, o componente, o ato de educar, né, ajuda as crianças, ajuda a comunidade no exercício do protagonismo em prol, né, de algo muito maior. A conscientização dos sujeitos, o compromisso social, o respeito ao outro, a importância de saber viver, não só entre os meus, né, mas entre aqueles que estão no entorno. Que bacana ver como que esse componente curricular, né, como que esse ato de educar se transforma, sai dos muros da escola e chega até onde as pessoas que mais precisam. Que bacana, nós temos agora aqui a presença, né, do irmão Aderlan,
do irmão Rafael, e queremos convidá-los a eles a partilhar um pouco, né, de todo esse gesto que a Natália acabou de relatar para nós. Aonde está chegando, que local é esse? Sejam bem-vindos entre nós e partilhe com a gente, sintam-se à vontade. Eu começaria dizendo assim, que estou muito feliz por este momento e dizer que a solidariedade, quando fala de nós, maristas, está no DNA da Fundação, né? Quando o padre Marcelino Champagnat chega aquela linda experiência com o jovem Montaigne, e das mãos gélidas daquele jovem nasce o Instituto Marista com o intuito de tornar Jesus Cristo conhecido e amado pelas crianças e os jovens, do jeito de Maria. Então, eu sou o irmão José Aderlan, sou baiano, estou como irmão marista há mais de 17 anos e atualmente resido aqui na comunidade marista Irmão Lourenço, na Vila Progresso, Zona Leste de São Paulo, juntamente com o irmão Rafael. E é bacana quando a gente fala aqui do marista, né, vocês nos colégios, nós aqui nas escolas sociais, e as coisas se casam, né? O gesto de solidariedade que vai beneficiar as outras instituições maristas aqui da Zona Leste. E eu gostaria de começar falando, então, da comunidade marista Irmão Lourenço, onde começou a presença marista na Zona Leste há 27 anos atrás. Então, no slide 2 ali, a gente tem uma foto do que era e do que é hoje, né? O próximo slide. E quando os irmãos aqui chegaram, né? Essa casa onde nós moramos, né? Que é a primeira imagem ali, é o mesmo casarão centenário que foi doado pela Igreja Católica para a instituição marista com comandato de 99 anos. E aí, então, que os irmãos fazem essa opção de fazer inserção, de morar com os mais pobres, né? Foi a primeira experiência que a província de São Paulo, na época, faz de abrir uma comunidade religiosa para que os irmãos estivessem junto com o povo. E os irmãos começam esse lindo projeto com a catequese, com a biblioteca muito tímida ali, né? Deu o nome de Irmão Lourenço, né? Que é o nosso grande irmão catequista. Então, hoje a gente é conhecido como Comunidade Marista Irmão Lourenço. E temos essa foto abaixo mostrando a nossa escola de educação básica. Pode passar, por favor? Então, ali eu dizia um pouco dessa presença que a gente celebrou aí 27 anos recente, né? Dia 29 de março. Estamos muito felizes de fazer parte dessa história. Podemos passar? Desses 27 anos, então, por 25 anos, nós tínhamos aqui o serviço de convivência para crianças e adolescentes, e depois ali de um estudo pensando numa melhoria da qualidade aqui da região, foi realizado, então, uma troca de serviço, mas não um serviço qualquer, né? Nós agora somos, então, uma escola social marista, e o próximo slide já vai aparecer ali. Hoje nós estamos nessa região que é de São Miguel Paulista, onde tem um número alto, né? Embora ali está a amostragem ali de 2010, né? Hoje a população onde as 3 obras estão localizadas tem muito mais que esses 3.710 milhões e 576 mil, né? E então, quando fala da escola social, atualmente nós atendemos 222 alunos na educação básica, né? Até o ano passado, nós iniciamos com os anos iniciais do 6º ao 9º ano, e o nosso objetivo é orientar e educar crianças e adolescentes, sobretudo as mais vulneráveis, num caminho de uma plenitude, né? Porque quando o Champagnat fala, para educar é preciso amar, e que bonito que a gente está falando do amor, da solidariedade, né? Então, essa escola nasceu com esse potencial.
a gente busca ofertar uma educação de qualidade, né? E dentro desse cenário, eu já vou mudar ali para falarmos um pouquinho da pandemia, né? Então, a gente começa uma escola e com 2 meses vem a pandemia, que nos pega ali a todo mundo, com uma grande surpresas, né? Então, mais do que nunca, no nosso contexto aqui, com a ausência de políticas públicas, com uma série de fatores que não são tão bacanas, a gente percebe que aumentou no nosso entorno aqui a situação de mendicância, abuso sexual, violência física ou psicológica, e também conflitos familiares, entre outros, né? E isso nossos estudantes e as suas famílias têm enfrentado, né? E o que a gente faz com tudo isso? Buscando alternativas. Então, hoje, o perfil desses 222 estudantes, nós temos 47 ou mais famílias que estão em extrema pobreza, né? 12 famílias em situação de pobreza, e ali tem algumas explicações, né, quando a gente pensa ali, ó, e os demais com renda per capita por pessoa ainda bem baixa, e varia ali acima de R$ 178 por pessoas. Então, esses dados, a gente pode considerar que com a pandemia aumentou, né? Nós temos mais famílias com renda zero na escola, e a gente está aí buscando com todo mundo vencer isso. Podemos passar para o próximo. E aí a gente percebe dentro desse cenário, quando a escola e o acesso à tecnologia, eu vou apresentar no próximo slide ali. Então, em 2020, nós tínhamos 174 estudantes e apenas 69 estudantes conseguiram ter acesso às aulas online. E quando a gente olha agora para esse ano, com 222 estudantes, a gente percebe que ainda continua a mesma situação, né? Então, isso casa uma coisa com a outra, né? A gente está enfrentando bastante a dificuldade das famílias que às vezes não tem um aparelho celular, um computador, e que às vezes não entregam as tarefas, aí a gente tem que ir para atividades impressas, né? Podemos passar para o próximo. E agora, eu falei muito resumidamente da escola Irmão Lourenço, depois a gente pode retomar melhor. E agora nós vamos ter um vídeo, né? E depois eu vou falar do Robru e o irmão vai falar do irmão Justino. Podemos ver o vídeo. O Marista me abriu os olhos, e quando digo abrir os olhos, digo como janelas para minha alma. Me fez enxergar o que existe de mais especial em mim. Quando descobri que minhas mãos, juntas ao meu coração, faziam de um simples papel tesouro, tudo ao meu redor parecia fazer mais sentido. Parecia que a escrita era o que faltava para que eu fosse verdadeiramente a Karen. Gosto de dizer que antes de escrever, eu era somente a Samira. Quando descobri a leitura, passei a ser a Karen. E quando me descobri, fui finalmente Karen Samira. Meu nome é Karen Samira, tenho 16 anos, fui educanda por 7 anos no Centro Social Marista Irmão Justino, e hoje sou jovem aprendiz no Centro Social Marista Robru. A leitura é um dos bens mais preciosos que um ser humano pode ter. Não são simplesmente letras embutidas a um papel. São sonhos impressos à folha. São medos gritados. São invenções verdadeiras. Quando uma pessoa escreve, ela transfere o seu ser em cada linha escrita. Seus batimentos cardíacos tornam-se vogais, consoantes, pontos e vírgulas. Seus pensamentos fazem-se contos, poesias, crônicas.
Sua vida torna-se o livro e o livro torna-se sua vida. O Marista me proporcionou conhecer a leitura e me apaixonar por ela. Sem um lugar onde eu pudesse ter livros às mãos, palavras aos olhos, eu nunca poderia ler. E o Marista foi esse lugar, onde eu sentei e li. Foi o lugar onde eu soube não somente como ler livros, mas também como ler o mundo. Entendi que fazia parte dele e que pertencia a ele, e dessa forma, soube ler meus direitos e interpretá-los. A partir de projetos que participei no Centro Social, percebi que, infelizmente, grande parte da população não sabe que tem direitos. E aí que a escrita ganhou força. Foi a forma que encontrei para dizer às pessoas quem sou e a forma que achei de ajudá-las a descobrirem quem são. Mais que sobreviver, temos que viver. Hoje em dia, nós sobrevivemos. As pessoas acordam, vão trabalhar em transportes superlotados, passam um dia nesse trabalho, chegam em suas casas cansadas, e com isso não existe tempo para se preocupar com cultura, lazer, não existe tempo para viver. E quando descobri isso, resolvi tentar fazer algo por essas pessoas. Comecei pela minha escola. Quando tive acesso à leitura, me apaixonei por ela. Então todas as pessoas deveriam ter acesso a ela também. Assim começamos a movimentar a biblioteca da minha escola. Falar da importância da leitura na vida das pessoas me motiva. E aos poucos essa mudança vai acontecendo. Vou vendo o livro nas mãos de alunos que nunca haviam lido antes, que motivam outros a ler também. E esse é o meu objetivo, disseminar conhecimento, para que as pessoas saibam o que é de direito delas. Quero poder ver o mundo onde a desigualdade não tenha lugar, onde as pessoas possam ser livres e felizes, principalmente. Talvez isso demore para acontecer, mas o importante é que aos poucos vai acontecer. Então, no vídeo já apareceram algumas imagens da nossa unidade do Rubru, uma unidade de educação infantil, né? Um pouco do contexto ali do território do Jardim Rubru, fica na Zona Leste. Temos ali dados de uma pesquisa de 2015, que mostra um pouco ali que população é essa, que compõe os territórios que estão no entorno do Rubru e de onde vêm as nossas crianças. No slide aparece ali a nossa fundação, então foi a terceira obra marista na Zona Leste, porque nós tínhamos a Itaquera, que era no metrô, e que foi descontinuado em 2017. Então, o Jardim Rubru, como é conhecida, foi fundado em 1998. Os irmãos receberam esse equipamento que era do Estado, né? E hoje a gente está atendendo 237 crianças. É uma creche conveniada com a Prefeitura de São Paulo e nós oferecemos, então, um serviço de educação infantil, a faixa etária ali de 3 meses a 5 anos, né? Como se dá essa forma de acesso pelo sistema da Prefeitura, que é o EO, que vai colocando as crianças ali na fila de espera. Nós temos essa renda média que era antes da pandemia, né? Infelizmente, hoje a gente não está mais com esse cenário ali, podemos passar para o próximo. Um pouco da nossa proposta pedagógica, uma educação de qualidade, gratuita, que visa a formação integral do educando, em projeto de vida, um acompanhamento pedagógico e psicossocial e de assistência social, né? Então, nós temos ali uma equipe inter que tem assistente social, pastoralista, a diretora Aline, a coordenadora pedagógica, e
dentro dessa proposta, então, a gente acredita que quando as coisas melhorarem, gostaríamos desde já de convidá-las a conhecer esses espaços, porque quando você conhece, você pode falar muito mais. Essa foto aí foi de hoje, né? Então, das famílias atendidas, nós temos ali, dessas 237, pelo menos 117 que vivem com a Bolsa Família, e a renda zero, infelizmente, nós temos várias famílias, mapeada mais de 60, algumas dessas eram autônomas e foram pegas de surpresa aí com a pandemia, e estão vivendo pela providência divina e por gestos de solidariedade como esse que vocês estão fazendo. Eu estou falando menos do Robru, porque o irmão vai falar também do irmão Justino, e pensar que essas escolas maristas estão muito próximas umas das outras, e que os territórios são muito parecidos, mas eu sempre falo que aqui tem muita vida, muita esperança. Eu fui colaborador da unidade aí do Robru, fui o porteiro, fui o educador de sala, trabalhei com berçário, trabalhei com, chamava maternais de 3, 4 anos, e posso dizer que quando a gente pisa esses espaços, é o nosso chão sagrado, é onde a gente come mais a missão de Champagnat, que é a missão de Deus acontecer. Então, o Robru é uma escola que faz uma diferença muito grande na vida das pessoas ali no Jardim Robru, e passo agora para o meu co-irmão, Rafael. Olá, eu sou o irmão Rafael Fernandes, trabalho então junto com a direção do Marista Escola Social Irmão Justino. Nós estamos localizados aí na Vila Jacuí e atendemos crianças, bebês, jovens, adolescentes, e estamos numa área de extrema vulnerabilidade aqui na Zona Leste. E ressalto que essa iniciativa do ARC é também parte da nossa missão enquanto marista, né? O marista se desdobra em vários braços: os colégios particulares, as universidades, os hospitais e as obras sociais. Então, isso faz parte do sonho de Marcelino. Marcelino queria que nós chegássemos aonde ninguém consegue chegar, aonde as pessoas mais necessitam. E hoje nós estamos aí em vários lugares do mundo inteiro, mais de 80 países, levando a mensagem de Jesus Cristo e tornando realidade o sonho de Champagnat. Se tratando do Marista Irmão Justino, então nós atendemos mais de 300 crianças, 210 bebês e 150 adolescentes. O Marista Irmão Justino começou em 1995 lá no Cambuci, né? E depois disso foi sendo adaptado, vindo para outros lugares onde mais se precisava. Essa é a fachada atual da nossa escola. Em 2018, o Marista Irmão Justino foi transferido para a União de Vila Nova, aí onde estamos até hoje, com um prédio bonito e imponente em meio à comunidade, e fazendo também a diferença na vida de tantas crianças e adolescentes. Essa imagem mostra bem aonde é localizado o Irmão Justino, que está ali no cantinho entre o Rio Jacuí, o Rio Tietê, a estação de tratamento de esgoto da região, a rodovia Ayrton Senna e a Avenida Assis Ribeiro. A nossa comunidade não é somente vulnerável porque está numa zona periférica, mas ela é isolada de todo o ambiente, né? Isolada na Zona Leste. É conhecida também como Pantanal, porque como é rodeada pelos rios, ela acaba alagando. Aí tem em vermelhinho onde está a nossa unidade. E é uma área de vulnerabilidade porque muitas pessoas acabam sendo afetadas pela enchente e aí perdem, então, as suas casas, aquilo que às vezes é tão pouco e acabam perdendo tudo, né? O bairro foi formado em 1987, com 260 famílias. E hoje,
conta com mais de 45 mil pessoas e o índice de desenvolvimento humano é bem baixo. Então, nós atendemos crianças de alta vulnerabilidade. O nosso atendimento, entre as crianças, nós temos um convênio com a prefeitura no atendimento das crianças de educação infantil, de 0 a 5 anos, e aí que atendemos 210 crianças com índice de vulnerabilidade e numa equipe de psicossocial muito competente que nos acompanha e acompanha também a cada criança que está conosco, desde o infantil até o serviço de convivência. No serviço de educação infantil, nós temos o convênio com a prefeitura que nos ajuda bastante. No serviço de convivência, é inteiramente marista. Então, é a oportunidade que nós temos de inserção desse jovem nos meios da tecnologia, no ambiente onde eles podem ter acesso aos meios de comunicação. Como o irmão falava, muitos dos jovens que nós atendemos não têm acesso à internet, não têm celular, não têm computador, coisa que parece de outro mundo para nós hoje, né? E ver aí a importância que essa unidade marista tem aqui na Zona Leste. O Conviver Marista atende mais de 150 crianças e adolescentes, dos quais estão aí num índice de alta vulnerabilidade, acompanhados e tendo em vista que são todos da nossa região, aqui da Zona Leste. E esse é o único polo que nós temos, por exemplo, de uma biblioteca na Zona Leste. Uma biblioteca muito bem formada, interativa, com meio de comunicação, com computadores disponíveis para pesquisa, para interação desses adolescentes. Atendemos em 3 serviços, em 3 atendimentos. Então, com a Sala Maker, com letramento e um projeto que se chama Ciranda, onde tem como objetivo, então, desenvolver o potencial que esses jovens já têm em si, né? Temos o plano de assistência na pandemia, ou seja, como a gente está trabalhando, agora que a gente está atendendo apenas 35%, e antes, no auge da pandemia, quando não estávamos atendendo presencialmente. Então, através do Facebook, do Google Classroom, do WhatsApp, a gente entregava esse material. Então, fazíamos de tudo para que essas crianças, esses adolescentes, tivessem acesso ao material. Parece tão fácil que a gente entre ali no Teams, no WhatsApp, e tem esse material, mas aqui é muito difícil. Então, para quem não tem acesso à internet, para quem, no caso da nossa companhia, às vezes não tem nem acesso à alimentação, como eu vou ter um telefone para conseguir fazer as atividades. Também entregamos um kit lanche para essas crianças que fazem parte do nosso serviço, né? Nós tivemos no ano passado, no início desse ano, também uma campanha chamada SOS Zona Leste, em parceria com o Colégio Marista Arquidiocesano e o Colégio Marista Glória, onde arrecadamos aí muitas cestas básicas que serviram de complemento na renda dessas famílias, que de grande parte estavam de renda zero, então sem dinheiro para comprar qualquer tipo de alimento para colocar aí na mesa para as crianças. Como critério de entrega, nós tínhamos inicialmente o índice de vulnerabilidade. Então, são crianças e adolescentes que, aí, de acordo com a renda, nós entregávamos, buscávamos, às vezes até íamos entregar a cesta básica nas casas. E hoje, com essa ajuda que o ARC está nos dando, e a turma aí da aula de matemática, nós conseguimos atender 100% das nossas famílias. Então, até compartilhava hoje com outras escolas a alegria que nós estamos em receber e poder compartilhar nessas cestas, né? Essas fotos mostram um pouquinho da entrega. Tivemos parceria também com a FTD, que é a editora marista, e as cestas que nós recebemos essa semana e que já estão aí fazendo parte da alimentação de tantas famílias que são atendidas por nós também. Um pouquinho dos kits de alimentação que a gente entregou esse ano. Já tem ali, no mês de abril, esse ano, as 70 cestas que nós recebemos do ARC. Então, estamos dividindo entre as unidades da Zona Leste, também uma unidade em Santos,
que atendemos lá no centro histórico, no centro velho, também muitas crianças com alto índice de vulnerabilidade, as 3 unidades daqui e mais Santos também. Irmãos, bacana, obrigado pela partilha. Quanta coisa, né? Quanta coisa que a gente consegue tirar disso tudo, né? Tem uma canção, certamente alguns já ouviram, né? Que onde houver uma lágrima de uma criança, em nós existe um apelo a escutar. Então, certamente, ao ouvir esses relatos, ao ouvir, entendeu? Quantas crianças, quantas famílias que estão sendo beneficiadas com esse gesto, né? Que nasce nesta comunidade, nos toca. E não poderíamos ser indiferentes a essa situação que estamos vivendo, né? Um marista é um amigo. Um marista é um amigo e que aonde houver a lágrima de uma criança, nasce em nós um apelo a escutar. Natália, queríamos ouvir você. Faz sentido? Como que você se sente agora com a partilha dos irmãos dessa realidade, onde jovens não têm nem computador para poder estudar, né? Quanto mais uma comida, né? O que você nos diz? Eu acho que é muito importante a pessoa ter essa doação que a gente está doando, né? Para pelo menos ela ter o que comer e também fazer um agrado, né? Porque deve ser bom toda vez chegar pelo menos uma caixa de alimentos na sua casa que você não tem condição de comprar. Osmar, posso pontuar uma coisa também? Por favor, professora. Gente, eu quero parabenizar vocês pela obra que vocês fazem, que é muito bonita, porque assim, na minha trajetória de vida, né, pessoal, eu dou aula já faz 20 anos, né, eu comecei, com 17 anos eu entrei na faculdade, vou contar aqui rapidamente para vocês entenderem o contexto, com 18 eu estava dando aula, eu comecei a dar aula em colégios de periferia, né, eu comecei, a minha primeira escola foi a Rita Bicudo no Peri Ronquete, né, Ronquete, enfim, ali no pé do Horto, ali, subindo para a Serra, e é uma escola que ela está situada também, né, ao redor ali de 4 favelas ali, e eu dava aula para o noturno, dava aula a princípio para o ensino médio, então ver o vídeo, né, da menina falando que ela pegou o lápis, né, e aquilo, ela descobriu o mundo ali, eu entendo perfeitamente o que é essa realidade, né, e isso me toca muito saber que tem muitas pessoas que estão ajudando, porque eu vi, né, nessa menina desse vídeo a minha aluna, os meus alunos, né, de muito tempo atrás, o meu início, né, e eu fico muito feliz de saber que essas cestas estão sendo direcionadas para essas pessoas que precisam, né, que eu entendo perfeitamente, é uma realidade muito diferente da nossa. Eu tento passar isso constantemente para os alunos do ARC, né, para mostrar para eles o quanto nós somos privilegiados de estudarmos num colégio, né, de termos condições, né, de doar, né. Na época que eu dava aula, eu perguntava, inclusive, para eles, né, no ensino médio, quem aqui vai fazer faculdade? A gente via a realidade deles, muitos nem pensavam em fazer faculdade, muitos não tinham isso como meta, né, trabalhavam o dia inteiro, chegavam com fome mesmo na escola, né, com sono, cansados, então é outro mundo, é outra realidade diferente. Quando eu digo outro mundo, é diferente daqui os alunos do ARC geralmente têm, né, por isso eu entendo que nós somos realmente, né, privilegiados nesse sentido e que a gente tem sempre que tentar fazer o melhor aí. Então, queria parabenizá-los porque é uma obra muito bonita, eu entendo perfeitamente o quanto isso, essas ações que vocês fazem aí, né, de ter a biblioteca, de ter a sala maker, o quanto isso faz diferença na vida desses estudantes, o quanto oferecer educação de qualidade pode mudar a vida de uma pessoa, né. Enfim, que como a gente está falando aí, tem situação, né, famílias com situação de renda zero aí, né, então, quer dizer, o quanto essa educação de qualidade pode fazer um movimento aí na vida dessa pessoa. Então, parabéns. A gente vai entendendo que as disciplinas são capazes
de humanizar. A gente vai entendendo que o exercício do componente curricular, ele é transversal, ele consegue promover os estudantes a um compromisso social, um compromisso de respeito com o outro, da importância de melhor saber viver e transformar. Com isso, eu quero abrir para as perguntas, né? Temos várias pessoas participando aqui conosco, né? Então, a gente quer acolher algumas perguntas que as pessoas foram colocando aqui. Então, eu abro aí para o Renan, para a Natália, trazer algumas perguntas para nós. Bom, por enquanto, nós ainda não temos nenhuma pergunta. Temos aqui alguns comentários. Ok. Acho que é importante a gente partilhar também, né, o pessoal que está aqui participando. Alguém aqui que se identificou como um pai de aluno e ex-aluno. Diz que é muito emocionante, muito lindo ver esse projeto, que é uma ideia muito brilhante atrelar o conteúdo de potência a um projeto de solidariedade como esse. Então, ele parabeniza a professora e também a todos os estudantes, né? Porque a gente sabe que todos eles se empenharam para fazer esse projeto acontecer. E ele fala que acha que esse é o real sentido de educar, o verdadeiro sentido do papel do educador, né? Porque esses estudantes, eles com certeza nunca mais vão esquecer a potenciação, né? Para sempre eles vão entender qual é a potência da solidariedade. Então, esse é um comentário que foi deixado aqui. Qual é o nome do pai? Não se identificou. Renan, eu tenho perguntas se vocês me permitirem falar, né, dos estudantes, porque assim, hoje de manhã na sala de aula eu fui passando, explicando para eles, né, e eles próprios foram me perguntando algumas coisas, eles estavam curiosos, né, para saber. E então eu vou fazer essa pergunta em nome deles que eles fizeram, se vocês me permitirem. Eles queriam saber se vocês chegam a atender moradores, pessoas em situação de rua, né, ou não, né, eles perguntaram, eles falaram assim, todas as pessoas, né, para as quais essas cestas estão sendo destinadas, elas têm uma moradia ou existe, né, existem aquelas famílias, como eu pontuei para eles, porque tem famílias que a gente sabe que com a pandemia, né, a situação se agravou, então quer dizer, às vezes não tem nem o que comer, também não tem condição de pagar uma moradia, né, então acabam, né, indo para a rua, né, pessoas que nunca, a princípio, estiveram nas ruas, mas que agora, né, tiveram que ir morar nas ruas. Então, eles me perguntaram isso, eu falei para eles, pergunta para eles, vamos lá. Então, eu estou aproveitando e repassando essa pergunta, se vocês puderem falar aí um pouquinho para a gente. Bom, nós não chegamos a atender pessoas em situação de rua, porque, por exemplo, as nossas crianças e adolescentes, eles precisam estar matriculados na nossa escola, e normalmente tem uma residência. Nós atendemos pessoas de alta vulnerabilidade. Então, muitos das residências, das casas, são moradias quase que provisórias, né? Naquela imagem que a gente mostrava sobre o território, é uma imagem um pouco antiga, e ali onde tem aquela parte mais verde, hoje é toda ocupada. Então, são pessoas que não tinham moradia, e vieram e habitaram essa parte onde ninguém habitava, justamente porque não se tem como habitar. São lugares que não são próprios para moradia. Então, não atendemos pessoas em situação de rua, mas atendemos pessoas muito vulneráveis, né, que precisam muito. A gente entende nessa questão da pandemia que parece que aqueles que mais precisavam foram os mais afetados. Então, muitas pessoas, por exemplo, que tiravam a sua renda de trabalhar no sinal, vendendo coisas, limpando para-brisa, e a gente tem um pouquinho de medo de, nossa, eu posso me contaminar, abrindo a janela e dando uma moeda para a pessoa que está ali. Então, essas pessoas foram muito afetadas e tiveram que por uma questão financeira mesmo, estar vivendo nesses lugares. Aqui onde nós moramos, nós temos duas comunidades, mas que as pessoas gostam de chamar de favela, a comunidade 1 e a 2. E
passa um córrego aqui entre a nossa casa e a escola, e que dentro da comunidade 2 é o reflexo do que a gente não gostaria que fosse, né? Então, há estudantes que moram em 2 cômodos, 7 pessoas. Como fazer isolamento social? Então, assim, quando você entra ali dentro, vem uma série de inquietações, né? Fazer o quê, né? E subir a nossa rua. Então, assim, quando o irmão trazia ali, e a gente sabe de situações, porque a alta vulnerabilidade é tanto, mas às vezes moram ali na 2 e às vezes vão lá para o centro. As famílias, sobretudo agora com a pandemia, vão buscando outras alternativas, e aí por isso que nós, nas 3 escolas, nós temos o serviço ali de assistência social, né? Aqui na escola Irmão Lourenço, nós temos o psicólogo, o assistente social, e cada vez mais a gente está sabendo assim, de histórias tão tristes, e que a falta de alimentos e outras oportunidades faz com que essa criança atendida na nossa escola, às vezes vai buscar outras alternativas, né? Então, é bem sério essa questão, né? E é um apelo da igreja, eu acho que quando a gente tem que destacar ali o trabalho do Júlio Lancelotti, mas a gente percebe também o quanto é importante a gente trazer essa realidade nossa, que talvez não está na rua, mas está num lugar que não é digno para o ser humano. Vale ressaltar que nós não temos como objetivo o assistencialismo, né? Porém, é uma necessidade. Nós acreditamos firmemente de que o que vai transformar o mundo é a educação, formando cidadãos éticos, justos e solidários, e dando oportunidade a tantas pessoas que não tinham oportunidade. Então, nós estamos nesses locais buscando dar oportunidade. E, nesse momento, o que precisamos é dar a oportunidade e a dignidade de que as pessoas também tenham alimentação. Como uma escola cristã, como uma escola em pastoral, como uma escola marista, assim como sonhou São Marcelino Champagnat, propomos, né, e reafirmamos esse compromisso, como assim o irmão Rafael traz, né, propomos uma educação na e para a solidariedade, com educandos cada vez mais e mais em busca da justiça, cada vez mais e mais em busca do amor fraterno, de um mundo mais justo, de um mundo cada vez mais solidário. A gente vai chegando ao final do nosso encontro, e vou passar, assim, então, umas últimas palavras, né, para a gente ouvir, e encerrando esse momento de partilha, esse momento de convivência. Quanta coisa nós aprendemos hoje por meio dessa transposição pedagógica da área de exatas, de uma área, assim, de um núcleo tão, assim, que a gente fala, né, tão duro, né, mas ao mesmo tempo tão humanizador. Como conseguimos aprender, junto com a Carolina, essa transposição, com a Natália, conseguimos, né, Nath, conseguimos aprender, entendeu, que a sua força mobilizadora ali impulsiona, né, agrega, traz amizade e traz, entendeu, o protagonismo do jovem, do estudante, entendeu, para além dos muros da escola, para além da sala de aula, né, que bacana. Então eu abro as palavras aí para escutá-los um pouco e a gente vai chegando no final dessa nossa partilha, dessa nossa vivência. Oi, Osmar, só para comentar que entraram mais algumas perguntas e o Renan vai trazer para a gente, tá? Ok. Isso, acho que até para ir encaminhando para esse final, estudantes querem saber aqui, né, a Sofia, o Caio, claro que a gente sabe que nesse momento a gente tem uma questão mais emergencial, né, acho que um pouco na esteira do que o irmão Rafael falava, há um problema a ser resolvido agora no momento, mas estudantes querem saber quais os planos para o futuro e quais outros projetos eles podem ajudar, né? Então, acho que para encerrando a nossa live, respondendo essa pergunta dos nossos estudantes, vocês poderiam também deixar aqui algum contato, alguma outra forma de procurar as obras sociais, para conhecer o trabalho mais de perto, saber outras formas de doar e ajudar nessas obras, né?
Bom, nós sonhamos muitas coisas para o futuro, né? Inclusive, que todos esses jovens que nós atendemos estejam inseridos no mercado de trabalho. Nós buscamos aí uma parceria com instituições profissionalizantes que também nos ajudem a inserir esses jovens no mercado de trabalho. Tentamos inseri-los no contexto das tecnologias, né, no ambiente virtual, que a gente vê que isso é o futuro, né? Aliás, isso é o presente e vai se encaminhando para o futuro. E se você quiser entrar em contato, conhecer uma das nossas unidades fora da pandemia, estaremos com certeza de portas abertas. Mas pode procurar no Instagram aí, Marista Irmão Justino, Escola Marista Robru, Escola Marista Irmão Lourenço. Também para conhecer um pouquinho mais do que é a nossa missão e de como se desenvolve tudo isso aqui na Zona Leste. E nós aqui na Escola Irmão Lourenço, nós temos uma biblioteca interativa com a comunidade. É um dos projetos que a gente busca aí parcerias. Com essa questão da tecnologia, estamos necessitando aí de ajuda para esse sentido, né? Falta computadores para os nossos estudantes. Tem muita coisa bonita, como o irmão falou. Eu acho que a gente deixa aí esse apelo nosso, de vocês conhecerem pelas redes sociais, né? Está muito forte o nosso emblema agora, Maristas Escolas Sociais, né? E vocês vão encontrar um pouco do que nós somos, que a gente tentou falar aqui rapidamente, e aí vocês com certeza vão achar algum projeto que vão dizer assim, vale a pena investir nisso. Carolina? Eu estou vendo aqui que eles fizeram uma pergunta, né, em relação a como é que vai contabilizar o projeto, aí como é que vai fechar, então acho que é importante falar isso, né, que assim, a princípio as doações, a gente teve que estipular um prazo final de doações, né, num primeiro momento aí, para poder fechar, para fazer os cálculos, né, para poder passar para os alunos. Então, a princípio, nós temos aí até amanhã para fazer essa doação, então, quem quiser ainda doar, essa corrente, ela continua, até amanhã, para a gente contabilizar, para fazer os cálculos mesmo, né, para fechar aí como projeto de matemática. Mas a solidariedade, o ato de solidariedade continua, nós vamos estar recebendo, nós estaremos recebendo essas cestas até, Osmar, o início do Festival Champanhar, correto? Isso. Então, essas cestas, elas podem ser entregues até dia 28, não foi isso? 28 Perfeito. De junho. Então, né, quem quiser, quem puder, né, doe, pode doar lá no Drive-Thru do Arc até esse dia 28 de junho, então essa corrente de solidariedade, ela continua, né, para vocês terem uma ideia aí, estão perguntando aqui, chegaram a perguntar, né, de contabilizar e assim por diante, nós já estamos fazendo aí os cálculos, né, para ver quantos quilos de alimento foram doados, mas nós estamos entendendo aí que já beirou aí talvez umas 4, 5 toneladas de alimentos, né, pelos cálculos que nós estamos fazendo, com a quantidade total de cestas, as notas fiscais que nós estamos recebendo dos pais, então, mas isso vai ser fechado com os estudantes, né, na sala de aula, esse projeto está em andamento aí, mas, enfim, o que importa, né, é que a solidariedade, ela não acaba nunca, né, então tem uma data final, né, para o projeto, né, só que é claro que o ato de solidariedade, o intuito é que ele fique aí para o resto da vida, né, e como os irmãos estão bem colocando, a gente sempre pode doar, né, o que quer que seja. Um aluno hoje na sala de aula ainda falou, tá frio, né, nessa época de frio, a gente sabe que tem pessoas, né, que precisam de doação de cobertores, enfim, acho que qualquer tipo de doação, seja de cobertor, vai ter o Festival Champanhar, né, muito em breve. No Festival Champanhar é outro movimento, né, muito similar a esse enfim, que é um ato que perdura aí, né, e, enfim, é isso, gratidão, agradeço, fico muito feliz de conhecer um pouquinho mais essas escolas sociais, né, obrigada por essa oportunidade, é isso. Natália, alguma coisa para a gente finalizar? Valeu a pena? Tá valendo? Eu queria agradecer muito pela oportunidade que vocês me deram de participar dessa live, e eu achei que foi muito importante para mim mesmo. Que bom, que bom. Obrigado, Natália. E a gente vai chegando ao final, né, desse encontro, né, entendendo que por meio dos componentes curriculares, por meio do componente curricular que a professora nos mostra aqui, é possível humanizar, é possível se solidarizar-se. E então, a gente entende cada vez mais e mais que a solidariedade, ela é transformadora,
ela não pode ser assistencial, ela tem que ser transformadora. E fazer esse movimento junto com os irmãos, fazer esse movimento com essas realidades, nos faz essa troca, nos faz cada vez mais e mais entender que chão é esse, que local é esse, que realidade é essa, que podemos interagir e cooperar um com os outros. Acreditamos cada vez mais e mais que a solidariedade, em forma de potência, ela só acontecerá de verdade por meio de interação, por meio de um contato com o outro. E que bom que aqui estamos. Que bom que oxalá que tenhamos tempos melhores em breve, muito breve, para que assim a gente possa estar juntos e assim a gente possa fazer essa troca cada vez mais e mais humanizadora, cada vez mais e mais dar as mãos para construir um mundo mais justo e mais fraterno e mais solidário. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Posso só falar uma última coisinha? Eu juro, é rápido, mas é importante. Só quero agradecer a todas as famílias, tá, que se mobilizaram junto com os estudantes, porque a gente sabe que eles são pequenos, né? Então, assim, eles foram protagonistas, mas teve todo esse aparato dos familiares aí, então é muito importante. Gratidão. Muito obrigada a todos que contribuíram. Obrigada. E vou passar a palavra para o irmão Aderlan, irmão. Encerra para nós. Rapidamente, eu gostaria de agradecer mesmo de coração. Um tempo atrás, eu estive aí no ARC, que fui convidado para falar de pessoas que fazem a diferença. E fico feliz hoje que vocês que fizeram a diferença. Bem-aventuradas pessoas de boa vontade, né? E vocês estão muito felizes por esse ato que é tão grande na vida de tantas pessoas. E eu queria aproveitar e ler aqui uma mensagem do irmão Benê, nosso atual provincial, e que foi diretor do ARC por muitos anos. Ele dizia assim: felizes são aqueles que não esperam favor ao praticarem a solidariedade. E ele dizia, frente a esse movimento bonito que estamos vivendo aí com o ARC, que boa nova, sempre a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana, um grande imperativo ético nesses tempos de pandemia. Aguardamos não somente a vacina, mas o contágio da solidariedade, a luz e paz da ressurreição de Jesus. E aí eu pediria então que meu irmão aqui, um jovem irmão, já provocando vocês também de no futuro vir conhecer a nossa residência, porque a escola está do lado, e assim automaticamente a gente pode celebrar a fé e a vida e falar mais sobre o nosso chão de realidade aqui na Vila Progresso. Agradeço imensamente em nome das escolas sociais e de todas essas famílias que vão receber esses alimentos. Aquece o coração saber que dentro da instituição marista há pessoas, há jovens que também se preocupam com os outros, estão aí tão preocupados em se formar na solidariedade. Muito obrigado. Obrigado. Essa live vai ficar gravada para quem quiser ver depois e a gente se encontra em breve. Obrigado, gente. Até mais. Que Champanhar interceda por nós e que Deus nos abençoe. Amém.